Romanos capítulo 6, do versículo 15 em diante, nos fala assim: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que era certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Façam aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Pai, nós clamamos a Ti agora, que o Teu Santo Espírito opere em nosso meio. Senhor, planta verdadeiramente essa preciosa semente em nossos corações. Apresentamos como solo fértil. Senhor, que Teu Espírito Santo ministre a Tua Santa Palavra e nos transforme um pouco mais nesse dia, Senhor, a estatura de varão perfeito. Senhor, que o Teu agir seja tremendo. Nós repreendemos todo o mal. Acampa Teus anjos, Pai, ao nosso redor, e que a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra hoje e sempre em nossas vidas. Por tudo isso, Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Um texto bem conhecido da palavra do Senhor, do livro de Romanos. Paulo então escrevendo a esses irmãos dessa cidade. E é interessante, como temos estudado nas segundas-feiras, né? Estudamos o livro de Filipenses, Colossenses, Atos. Está até aqui os nossos certificados do nosso curso Bíblia na Mesa. Depois, quem quiser, eu vou estar distribuindo, de quem já passou os nomes, né? De quem concluiu esses livros. Mas nós temos visto isso, que Paulo, inspirado por Deus, falava assim ao povo e da maneira que eles iriam entender, usando de parábolas muitas vezes, usando do que era costume ali do povo daquela cidade. E Paulo aqui em Roma sabia que esses homens e mulheres conheciam muito o que era essa situação de escravidão. Muitos homens e mulheres aqui tinham escravos em casa, outros eram escravizados. Era algo, infelizmente, natural daquela época. Os povos eram dominados e muitos eram levados como escravos para aquele povo que havia conquistado aquelas terras. Então Paulo estava falando aqui algo que essas pessoas que conheciam e entendiam a fundo. Eles sabiam o que era realmente ser escravo e ser senhor de alguém. Glórias a Deus, irmãos, talvez hoje a gente não tenha a mínima noção realmente do que é isso. Conhecemos, claro, pela história, entendemos um pouco, né? Mas a fundo mesmo, glórias a Deus, nós não entendemos, não sabemos o que é sentir isso verdadeiramente. Ser escravo, ter alguém como escravo. Então Paulo estava falando aqui com pessoas que viviam essa realidade e sabiam que eles iriam entender. Por isso que ele fala aqui, olha, estou usando esse exemplo de escravidão para vocês entenderem. E da mesma maneira, irmãos, Deus quer usar esse texto para ministrar aos nossos corações nessa manhã. Porque o que devemos saber é que Deus criou o ser humano desde lá do início, desde lá do Éden, como conhecemos a história de Gênesis. Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, para dominar, para serem livres. Deus criou o ser humano para isso, coroa da criação. E Deus falou para Adão, olha, e sobre tudo você vai dominar. Deu essa autoridade ao homem e à mulher como coroa da criação.
Deus não criou o homem para ser dominado. Deus não criou o homem para ser escravo. E aí conhecemos a história. O pecado entra na história da humanidade pelo ato de Adão e Eva, conhecemos ali. E isso então corrompe a natureza do homem. Ele se torna agora alguém que era livre, alguém que dominava. Ele passou agora a ser dominado e perdeu a sua liberdade. Passou ali agora a ser escravo do pecado, escravo do mal. E como diz aqui esse final do texto, olha, porque o salário do pecado é a morte eterna. O salário disso é a morte eterna. E uma vida triste. E aí, irmãos, isso que é maravilhoso, na graça e na misericórdia. Porque o ser humano, então, não tinha mais escolha. Todos nós nascemos pecadores, e é uma realidade pela Bíblia. Todos nós nascemos pecadores, como herança de Adão. Nascemos então pecadores, e até então, sem escolha, sem oportunidade nenhuma. Não tinha o que fazer. Porque estávamos fadados a ser dominados pelo mal, a ser escravos do pecado. E aí, irmãos, isso, como eu falei, isso que é lindo na graça e misericórdia de Deus. Deus vê essa situação e traça então o plano de salvação. Deus lá do Éden traçou o plano de salvação, culminando na vinda do Senhor Jesus, no Messias, no Cristo de Deus. Também estamos aprendendo isso nas nossas aulas segunda-feira. No Cristo de Deus, o enviado de Deus, para levar sobre Ele os nossos pecados, as nossas culpas. Para que aí, irmãos, sabe, isso que é de mais maravilhoso ainda na graça e na misericórdia de Deus, para que aí nós venhamos poder ter essa escolha. É por isso que a Bíblia fala, olha, não fostes vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós, eu vos amei primeiro. Isso é porque, irmãos, Deus nos deu agora essa oportunidade de escolha. Deus agora, através do sangue de Jesus, nos permite essa escolha. Como eu falei, Paulo aqui usando o exemplo de escravo. Claro que não é literalmente, porque escravo não tem escolha. Mas aqui nessa analogia que Paulo faz, ele fala, olha, e então, de quem você quer ser escravo? Você pode escolher, porque o Senhor que você escolher, dele você vai ser escravo. De quem você quer ser escravo? De quem você tem sido escravo? É a mesma pergunta que Deus faz para nós também aqui nessa manhã. A pergunta que Paulo fez para esses irmãos lá em Roma, é a pergunta que Deus faz para nós aqui na Lois Chaves. Olha, antes de Jesus, sem Jesus, realmente vocês não tinham escolha. Agora em Cristo Jesus, vocês têm essa escolha. Minha graça e misericórdia proporcionou isso para os seres humanos, pela minha criação. Agora vocês podem escolher de quem vocês querem ser escravos. Diante de ti há dois caminhos, um de bênção e um de maldição. Então, Deus, através da vida desse servo aqui nesses dias, o inquietou, dizendo, de quem vocês querem ser escravos? Então, a nossa questão é exatamente essa. Primeiro, talvez nós realmente entendermos de quem temos sido escravos. E a segunda pergunta é essa, tudo bem, você já sabe de quem você tem sido escravo. Agora, de quem você quer ser escravo? E assim, irmãos, né? Sempre eu lembro disso, e trago isso à tona, diante de Deus e aqui diante da igreja, em uma palavra, nós nunca estamos ouvindo apenas um discurso, apenas uma palestra, apenas um estudo, algo acadêmico, nunca é isso, e nunca pode ser isso. Se você permitir, o Espírito Santo de Deus vai te tocar, vai te ministrar, e vai falar realmente ao teu coração. Então, sabe, pede para o Espírito Santo de Deus, sabe ali quando Davi falava assim, Senhor, sonda o meu coração. Temos até louvores que falam assim, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes, irmãos, essa é a grande questão, porque às vezes nós não percebemos de quem realmente nós somos escravos. E coisas que não nos fazem bem, nem para nós, nem para a família, nem para os nossos relacionamentos, coisas que não fazem bem. Então nessa manhã, nessa pergunta, né, que nós fizemos, olha, de quem você é escravo? Ah, pastor, nunca pensei muito nisso. Ora que nem Davi orou, Senhor, sonda em mim, e vê se é em mim, Pai, algum caminho mau. Vê se eu estou sendo escravo de alguma coisa que não presta. Deixa, irmãos, sabe, o Espírito Santo mexer no teu coração. Deixa, sabe, ele remoer alimento, porque nunca vai ser algo agressivo. O acusador faz isso, não tenha dúvida.
O acusador age de uma maneira inescrupulosa, sabemos disso. Mas o Espírito Santo de Deus é manso e suave. Ele vai te falar e vai te mostrar, e não vai te agredir, não vai te culpar. Por isso, clama a Ele mesmo: Senhor, som do meu coração. Não importa, irmão, sabe, o tempo que você tem de crente, não importa o cargo que você tem na igreja. Eu oro dessa maneira: Senhor, me ajuda a ser melhor, como pastor, como marido, como pai, como avô, ô glória. Como avô, eu já sei que eu sou um bom avô já, né? Estamos já paparicando já a Eloazinha. Tudo que a gente vê quer comprar já, né? Desse jeito, né? Eu oro assim, porque não importa o tempo que a gente tem de crente, porque precisamos constantemente nos humilhar diante de Deus e pedir: Senhor, de quem realmente eu sou escravo? E aí, irmãos, sabe, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração: olha, você está sendo escravo, talvez de um pecado, talvez de um vício. E isso talvez é algo muito importante você resolver o quanto antes, porque talvez esse pecado te leve sim à perdição, à morte eterna. Clama para Deus te livrar dessa situação. Deus, eu sei que isso te entristece muito o teu coração, eu sei que eu não devo agir dessa maneira, fazer dessa maneira. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero, Senhor, entristecer o teu coração, não quero ir para a perdição eterna, porque, como diz aqui, são dois caminhos, duas escolhas. O pecado nos leva para a morte eterna, e consequentemente uma vida ainda nesses dias de tristeza, de dificuldades, enfim. E se eu escolho Deus, escolho ser escravo de Deus e seguir a sua palavra, me conduz para a vida eterna. E uma vida já nessa terra, abundante, com paz e feliz. Com dificuldades, porque esse mundo é mau, com dificuldades. Mas acima das dificuldades, Deus nos dá graça de passar. Então, olha a escolha que Deus está nos oferecendo: morte eterna ou vida eterna já com paz nessa terra. Escolha verdadeiramente. Deixa o Espírito Santo fazer esse diagnóstico. Como eu falei, talvez você pode se achar nessa manhã, você que está nos assistindo, vocês que estão aqui na nave da igreja, talvez você se perceba numa situação, talvez até que grotesca diante de Deus. Reconheça isso e muda os teus caminhos, muda os teus passos, para que se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, não ficasse ninguém aqui nesse lugar. E em nome de Jesus voltando, não vai ficar ninguém, amém? Vamos todo mundo. Eu já vou com a Leninha no colo já para a glória, é gostoso. Ó, todo mundo subindo aos céus. Que não fique ninguém. Por quê? Estamos cuidando disso. Senhor, me ajuda. Eu não posso ser escravo do pecado. Só que aí, irmão, talvez você fale: não, pastor, amém, eu realmente já estou deixando Deus tratar muito o meu coração, sou um crente, sou um servo de Deus, sou salvo, remido, se Jesus voltar agora, eu vou para a glória mesmo, amém, glórias a Deus. Você tem essa convicção, essa consciência, perfeito. Como eu disse, talvez alguns de nós ainda estejam ali buscando ser tratado, ser limpo, ser perdoado, amém. Mas tem um outro foco essa palavra também, que ela encerra aqui dizendo: façam agora, né, tudo que conduz para a vida eterna, para a salvação, para a santidade. Sabe, às vezes nós já deixamos Deus tratar muitas coisas em nossas vidas. Muitas algemas já foram quebradas, muitos grilhões já foram quebrados. Talvez você fale: pastor, olha, é verdade, eu era escravo do pecado, fazia muita coisa que não convinha, muitas coisas, como diz aqui, olha, vocês lembram, vocês faziam coisas que vocês se envergonhavam. É uma verdade, e Deus nos libertou, somos livres, não somos mais escravos desse pecado. Talvez se eu abrisse aqui para testemunhos, talvez quantos pudessem falar: olha, eu era escravo da droga, era escravo do álcool, era escravo disso ou daquilo, e Deus me libertou, amém, perfeito. E às vezes, irmãos, nós precisamos agora, como servos de Deus, sabe, é olhar para outras situações também que ainda nos afligem, no nosso dia a dia. É sermos libertos por completo, porque aqui diz o texto: olha, vocês que agora não são mais escravos do pecado, amém, amém, pastor, me encaixo aí, que não são mais escravos do pecado, agora façam atitudes e gestos que os levem para a santidade, para uma vida íntegra diante de Deus. Sabe, irmãos, Deus quer trabalhar, vou dizer aos nossos olhos, tá? Tanto nas coisas grotescas, grandes, que nos afastam da sua presença, que nos levam para a morte eterna, quanto para as coisas talvez que a gente considere menores, que também atrapalham
a nossa vida no dia a dia. Coisas que talvez você não é nem um grilhão, não é nem uma corrente, não é nem uma algema, mas talvez seja uma linha 10, uma linhazinha de costura. Mas que está te prendendo, está te algemando ainda, está atrapalhando a tua caminhada. Então, a palavra de Deus para nós essa manhã, sabe, tem esses dois aspectos. O primeiro é esse, olha, escolha ser escravo de Deus. Não deixa, sabe, nada nem ninguém dominar a tua vida, que te leve para a perdição eterna, para a morte eterna. E outro aspecto também, olha, você que já conquistou, já conseguiu dessa maneira, olha as coisas no seu dia a dia. E nessas coisas também, seja liberto. Seja liberto, seja liberto, em nome de Jesus. E mais uma vez, pede para o Espírito Santo de Deus. Talvez seja um temperamento, um jeito de ser, um jeito de falar, que aborrece as pessoas à tua volta, que dificulta o relacionamento. Talvez seja um jeito de agir, um jeito de pensar. Inúmeras coisas, inúmeras coisas. Deus quer nos libertar de todas essas situações. Então, sabe, pede para Deus nessa manhã, Senhor, eu quero que o Senhor faça também um diagnóstico nessa minha vida. Senhor, nessas coisas também corriqueiras do dia a dia. Senhor, olha, a minha esposa sempre reclama disso. Sempre ela pega no meu pé por causa disso. Senhor, preciso mudar mesmo? Tem essa conversa assim franca com Deus, né? Senhor, é isso, né? Senhor, o meu esposo sempre se queixa comigo disso aqui, porque eu falo assim, porque eu ajo assim. Senhor, porque eu sei, irmãos, como é difícil para o ser humano, né? Eu sei como é difícil para o ser humano dar o braço a torcer. Fala, puxa, é verdade, eu preciso mudar. É difícil, não é? Eu sei que para mim é difícil. É difícil. O ser humano dá o braço a torcer. Puxa, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá graça. E tudo isso, irmãos, talvez, pastor, puxa, esse negócio aí de Deus, de pecado, de ser escravo, né? Isso é difícil isso aí. Isso é chato. Né? Deus é um Deus então arbitrário, que quer, que não quer desse jeito. Irmãos, essa é a palavra, sabe, de Deus, para que a gente venha a ser abençoado já nessa vida. Porque aqueles que são libertos do pecado, já estão vivendo a vida eterna. E nesse mundo já somos abençoados. Então, entenda dessa maneira. Não é uma imposição de Deus sobre a tua vida. Não é uma imposição da igreja sobre a tua vida. Não é o pastor que é chato. Porque o pastor não é chato, amém? Ô bem, você falou amém? O pastor não é chato, amém? Amém, glória a Deus. O pastor não é chato, né, Paulinho? Mas tudo isso que é, na verdade, é Deus nos conduzindo para uma vida abençoada nessa terra. Vivermos em paz e em alegria com os nossos. Deus tem isso para nós. Então, sabe, se algo não vai bem, talvez seja porque nós estamos sendo escravos de alguma coisa que tem atrapalhado nossas vidas. Como eu falei, talvez uma vida de trabalho excessivo. Tem gente que é escrava do trabalho, né? Se dedica ali dia e noite para o trabalho. Já dei vários testemunhos sobre isso. Pessoas que a gente conversa, que fala, puxa, mas eu dou tudo para minha família. E o meu filho, né, não me olha nos olhos. Porque a pessoa, escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo de dar viagens, de dar estudo. Mas faltou o quê? O relacionamento, a amizade. Podia não ter dado algumas viagens para Disney. Algumas, uma outra tudo bem. Podiam ter dado algumas viagens para Disney. E usado esse tempo para ganhar aquele dinheiro, para ter um convívio com a família. Em vez de ir para Disney, vem passear aqui no Parque do Eloy, que é de graça. Ó. Às vezes vai ser mais útil. Amém? Não, pode ir para Disney também, sem problema. Mas também é bom vir passear no Parque do Eloy aqui com a família, né? Para ter esse convívio. Que nessa manhã, irmãos, nós vamos abrir o nosso coração para toda essa palavra que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Como eu disse, não importa o teu tempo de igreja, o teu tempo que você serve a Deus, apenas apresente o teu coração. Senhor, alguns grilhões eu quebrei, que eram nítidos, Pai. Alguns grilhões, umas correntes eu quebrei mesmo, que eram nítidos. Mas ainda assim, Senhor, eu sinto que é uma coisa que emperra a minha vida ainda. No ministério, Pai, parece que não flui. Na minha vida com a minha família, não flui. Em vez de melhorar, parece que está piorando nos relacionamentos. Senhor, não está legal. Senhor, tem mais alguma coisa aqui que está, sabe, atrapalhando a minha vida?
o que está atrapalhando disso dar certo na minha vida, Senhor? Senhor, me ajuda a eu não ser mais escravo disso. Quebra isso por completo. Trabalha isso, Senhor. Puxa, pai, com minha esposa era para estar tão bem, mas não está. Por quê? Com a minha igreja, com o meu pastor, com os meus pais. Enfim, irmãos, abre esse leque, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. O importante é você pedir para Ele, sabe? Te dar esse diagnóstico. Senhor, por quê que não... filho, você ainda é escravo dessa situação aqui. Você talvez não perdoa, você não reconcilia. Quando fazem algo, você leva tudo a ferro e fogo, porque você é escravo desse temperamento. Vamos mexer nisso aí? Vamos quebrar, para você ser livre dessa situação? E aí, irmão, sabe? Deixa Deus realmente mexer, tocar, reconheça, e pede graça para Ele. Senhor, o Senhor me ajuda então, porque eu não vou conseguir. Deus nos ajuda. Me ajuda então a dar os primeiros passos nesse novo sentido. Deus vai nos ajudar. Porque o que Ele tem para nós é que viemos viver a vida eterna e já percebermos reflexos dela já nessa vida. É isso que Deus tem para nós. Vida de paz, abundância e alegria. Em nome de Jesus. Vou te convidar agora para nós estarmos orando. Podemos louvar? Amém? Glória a Deus, Paulinho. Aleluia. Saudades desse povo todo na igreja, né? Quando é você ficar em pé, e nós vamos, durante esse louvor, medita nessa palavra, nesse louvor, não dispersa, sabe, como eu falei, como Davi diz ali nos Salmos, né, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Fala assim com Deus, Senhor, o que eu faço, Pai? De quem realmente eu tenho sido escravo, Senhor? Senhor, né, trabalha em minha vida, por que não está sendo como deveria ser? Trabalha no meu coração. Pai, é verdade, eu já percebi, mas eu não consigo. Não consigo quebrar isso aqui, Pai, me ajuda. Deus vai lá, irmãos, Ele quebra grilhões. Irmãos, como eu dou testemunho disso? Como eu dou testemunho disso? Eu já iniciei trabalhos, você sabe, em presídios. Eu lembrei minha esposa ainda, né, no Carandiru, no Carandiru, lá em São Paulo, a gente entrava lá. Eu lembro que a Helena grávida, né, do Rafael, né, da Miriam, a Helena grávida, a gente lá no Carandiru ainda. A gente entrava lá para levar a palavra, eles tinham lá uma capela. E eu lembro que uma certa vez a gente entrou lá, e um homem lá, né, mal encarado, não queria ouvir a palavra, ranheta, tal, né, com a cara fechada, tal. E a gente falou a palavra, oramos, fomos 1, 2 vezes, aí ficamos um tempo sem ir, né, e aquele homem duro, homem da vida, homem do mundo, homem do crime, né, vamos dizer assim, né, coração duro, fechado, imagina. Passou uns meses, a gente voltou lá, aí o pastor, o fulano lá quer falar com vocês, lá na cela deles. Eu falei, eita, né? Então tá bom, nós vai, né? Jesus vai na frente, Jesus. Irmão, porque a gente é pastor, mas a gente tem medo também, viu? A gente é pastor, mas a gente tem medo também. Aí fomos lá na cela dele, né? Entramos lá na cela dele. Ô irmão, tu bem queria falar com a gente? Queria falar com a gente? Né? Aí entramos lá, queria pastor, sabe o que é? Aquele moço começou a chorar, se ajoelhou, pediu perdão, né? Porque aquela palavra de alguns meses atrás havia sido germinada naquele coração. E ele reconheceu e pediu para Deus quebrar os grilhões. Falou, Senhor, eu sou uma nova criatura, me reconciliei, mudei, eu vi como era nojento, me envergonhei. Vamos dizer que é a palavra, eu me envergonhei do que eu fazia, agora eu sou uma nova criatura. Então, irmãos, como eu falei, não importa a idade cronológica nossa, não importa o tempo de crente, sabe, apresenta assim o teu coração de Deus. Isso aí como eu falei, algo grotesco. Talvez aquele camarada tenha feito algo, meu Deus, mas não importa. Se tiver algo que hoje atrapalha a tua vida, o teu caminhar, pede para Deus, Senhor, quebra isso aqui, não aguento mais. Toda hora quando eu vejo, estou fazendo do mesmo jeito, quer dizer, sou escravo, mesmo sem querer eu faço. E vida de escravo é isso, mesmo sem querer, já fez, já falou, já agiu, já ficou nervoso, e depois se arrepende. Deus, me ajuda a me libertar. Nós vamos louvar, fica nessa meditação, e logo vamos estar orando por essa palavra, amém?